Bom, gente, vamos começar aqui a aula de hoje. Bom, então o assunto da aula de hoje, eu vou começar a segunda unidade da disciplina de processos estocásticos. O assunto de hoje vai ser distribuições estacionárias de uma cadeia de Markov. Então está aqui na tela, né? Então nessa segunda unidade a gente vai ver qual que seria a distribuição de uma cadeia de Markov quando n vai para infinito. Então a gente viu no capítulo anterior a distribuição da cadeia de Markov depende do estado inicial e depende das transições de um passo para outro. O que acontece? À medida que a cadeia vai se movimentando por um n muito grande, o efeito do valor inicial vai diminuindo e a distribuição da cadeia de Markov ela vai ser uma distribuição, em alguns casos, vai ser uma distribuição estacionária, ela vai ter a mesma distribuição. Então a gente vai ver isso aqui no capítulo 2. Eu vou começar fazendo uma introdução do capítulo, mostrar a definição básica das distribuições estacionárias, e a partir daí a gente vai ver algumas outras ramificações dela. A gente vai ver ainda hoje uns exemplos iniciais, e aí na próxima aula desse assunto a gente vai ver o caso geral da cadeia de nascimento e morte e vai ver outras definições também. Bom, vamos começar. Bom, então está aqui as distribuições estacionárias. Então, qual é a definição geral das distribuições estacionárias? Então, seja Xn uma cadeia de Markov com um conjunto de espaço de estados L. Então, π vai ser a distribuição estacionária. Se π de y é uma distribuição que satisfaz essa condição aqui, então o que quer dizer? Ela satisfaz exatamente essa condição aqui. Então, são essas definições aqui, são definições que vêm lá do capítulo anterior. Ó. Se o π de y é igual à soma de x, p de x, p de xy, então π é chamada de distribuição estacionária. Então eu vou somar em todos os valores de x dentro do espaço de estados, eu vou somar a distribuição estacionária em cada π de x vezes a transição do x para o y, que é o y que eu quero encontrar a distribuição nesse ponto. Então, para encontrar a distribuição estacionária, eu tenho que resolver esse sistema de equações aqui. Então, se eu tenho essa condição aqui, eu vou ter que π é a chamada distribuição estacionária. Bom, então a gente pode chamar essa distribuição aqui, eu tenho que o π de y é o quê? O π de y vai ser a probabilidade de xn igual a y. Deixa eu passar todos os paus aqui, porque depois para voltar aqui no pincel tem que ficar pronto. Então, π de y seria a probabilidade de xn ser igual a y. Seria lá para frente, né? Qual que seria a probabilidade de xn ser igual a y? E o π de x, o que é? O π de x vezes p de xy, que é exatamente esse termo aqui, que está dentro da somatória, eu posso escrever ele como sendo a probabilidade de xn mais 1 igual a y, interseção com xn igual a x. Então, eu estou dizendo o seguinte, o π de y vai ser o quê? Ou seja, a probabilidade, vou colocar o xn mais 1 aqui, xn mais 1 ser igual a y, vai ser o quê? Vai ser a somatória em x, p de xn mais 1 ser igual a y, interseção com xn ser igual a x. Então é como se eu estivesse tirando a distribuição marginal. Então isso aqui é um probleminha de probabilidade 2. Eu tenho aqui se eu fazer a somatória em todo x do xn igual a x, eu vou ter a distribuição marginal no xn mais 1. Então eu tenho essa distribuição aqui fazendo a somatória. Mas a gente viu pela probabilidade condicional que isso aqui eu posso escrever como sendo somatória em x, p de xn mais 1 ser igual a y dado xn ser igual a x vezes p de xn ser igual a x. P de xn ser igual a x, ficou um pouco apertado aqui. Então essa parte aqui é o que? Essa parte aqui nada mais é do que a transição do x para o y. Essa é a transição do x para o y, e a probabilidade de xn ser igual a x vai ser a distribuição no ponto x, vai ser o π
no ponto x. Então, se eu tenho a distribuição estacionária, qual é a definição? A definição da distribuição estacionária é exatamente que o P de x1, xn mais 1, P de xn ser igual a y sejam iguais. Então, a distribuição não vai depender do estado que eu esteja. Se eu vou para o estado xn mais 10, xn mais 20, essa probabilidade tem a mesma distribuição que a gente vai chamar aqui nesse capítulo de π. Então, se o xn mais 1 tem essa distribuição aqui, né, se a distribuição estacionária satisfaz essa condição aqui, eu vou ter que a probabilidade de xn é igual a xn mais 1, que é a mesma, que é o π, então vai ficar essa fórmula aqui. E aí a gente vai ver como encontrar exatamente a distribuição estacionária resolvendo um sistema de equações. Então aqui a definição, então existe uma distribuição estacionária se o limite quando n vai para infinito do Pn de xy é igual ao π de y. Então estou dizendo assim, quando o n vai para infinito, né, eu tenho que a distribuição, às vezes o processo não é uma distribuição estacionária logo no começo, depende do valor inicial, mas ao longo do tempo, à medida que o tempo vai passando, aquela probabilidade inicial ela vai perdendo efeito. Ela não vai depender do valor inicial. Então, essa é a definição da distribuição estacionária. Ao longo do tempo, né, a distribuição, a probabilidade do xn ser igual a x, ele vai tendo cada vez menos efeito do chute inicial. Então, a distribuição de xn, que é o que está aqui na última linha, a distribuição de xn, ela converge para y. Bom, então eu vou mostrar aqui algumas propriedades da distribuição estacionária. Então, uma propriedade importante da distribuição estacionária é, eu vou até mostrar a prova aqui nessa aula de hoje, é o que? Então, a distribuição estacionária é o que? O π de y é igual ao que? O p de xy vezes π de x. Se a distribuição é estacionária, o π de y eu posso escrever como sendo somatório em x, p, n de xy também. Para qualquer n, essa relação vai valer. Então, para qualquer n, isso aqui vale. Então, se vale para n igual a 1, vai valer para qualquer n. Então, a prova ela pode ser feita por indução. Então, eu posso mostrar isso aqui por indução. Deixa eu colocar aqui a prova. Deixa eu ver se eu coloquei a prova no slide ou coloquei... vou fazer essa prova aqui para vocês verem. Então, o que é a definição da distribuição estacionária? π de y é igual a soma em x, p de xy vezes π de y. Então, o que ele diz aqui? O que diz a propriedade? Se for estacionária, o π de y vai ser igual a somatória em x, p de xy vezes π de y. Para qualquer n, para todo n maior ou igual que 1. Então, como é que eu faço a prova por indução? Então, eu vou mostrar primeiro para n igual a 2. Não vou fazer a prova ainda por indução. Eu vou primeiro mostrar aqui para n igual a 2 que isso vale. Depois a gente começa a prova por indução. Então, olha só, se o n igual a 2, o que acontece aqui? A somatória em x, p2 de xy vezes π de y, o que significa isso? A probabilidade de eu sair em x e chegar em y em 2 passos. Então, a probabilidade de eu sair em x e chegar em y em 2 passos, eu tenho que verificar todos os caminhos possíveis que eu fiz em um passo. Então, isso aqui nada mais é do que eu pegar o p ao quadrado de xy, seria eu sair de x para um z em um passo e depois do z para y no segundo passo. Então, eu vou somar
todos os caminhos possíveis no primeiro passo, que eu dei de tal forma que eu saia do x e chegue no y em 2 passos. Vezes π de y, né? P de xz vezes P de zy. Bom, então eu poderia escrever isso aqui. Eu tenho duas somatórias aqui. Então percebo que eu tenho uma somatória, é só esse pedaço aqui da somatória que depende do x, né? Esse pedaço depende de x, mas só que esse pedaço não depende de x. Não depende de x. Então o que eu posso fazer aqui? Eu posso passar... Eu vou trocar a ordem aqui das somatórias. A somatória de um vezes o outro, eu posso trocar a ordem da somatória. Vai ficar somatória em z, somatória em x, p de xz vezes p de zy vezes π de y. Bom, então aqui na somatória de x, esse pedaço aqui e esse, eles não dependem do x. Então eu posso passar para fora, eles dependem só ou da somatória de z ou de nada, que nem o π de y. Mas eu vou deixar desse jeito aqui. Então eu vou pegar esse pedaço que eu coloquei aqui entre chaves e jogar para fora. Então fica a somatória em z vezes p de zy vezes π de y vezes somatória em x, p de x, y, p de x, y. Bom, então percebam aqui que ficou somatória em z, p de zy vezes π de y. Agora, se o π é uma distribuição estacionária, o que acontece? Eu vou pegar a definição aqui do começo. Ó. Então, para resolver isso aqui, ó, o que é a definição aqui do começo? Que a somatória de alguma coisa, P vezes essa coisa vezes Y vezes π de Y é igual ao próprio π de Y, que é exatamente o que está aqui, ó, aqui embaixo. Então, isso aqui se resume a π de Y. Então, esse π de y aqui eu vou jogar de volta ali para a somatória e aí vai ficar exatamente igual à distribuição estacionária. Então, isso aqui vai ficar igual a somatória em x, p de xy. Deixa eu ver aqui. Essa tem um erro que eu achei aqui. A definição é a seguinte. A definição... P de y é somatória em x, p de xy. Deixa eu ver aqui no slide. É π de x, né, gente? Não é π de y. É π de x vezes p de xy. Deixa eu voltar aqui para a definição. Então, o π de x, π de y, p de xy vezes π de x. Então, tá errado aqui, mas aí a prova vai ser do mesmo jeito. π de x... Aqui também a gente vai apagar, colocar π de x. π de x. π de x aqui também, ó, π de x. Eu vou apagar aqui onde era para ser x. Tá? Aqui, pronto. Pronto, agora a prova continua do mesmo jeito, né? π de x. Então aqui tudo bem, né? π de xy. Aí o que não depende de z eu passei para fora. O que não depende de z eu troquei, né? Agora o que não depende de x eu passei para fora. Deixa eu ver aqui, p de xy vezes π de x. Aí eu vou ter p de zy vezes p de x. Tá, o p de zy que eu passei para fora, só o p de zy. Esse π de x continua dentro da somatória. Então, vou apagar esse pedaço todo aqui. Pronto, p de zy
Então, o que não depende de z vai ficar somatório em x, agora sim, p de xz, isso, agora sim, vezes π de x, né? Aqui π de x. Pronto, agora a gente vai usar a definição. Então, somatório em x, π de xz vezes π de x é igual ao π dessa coisa que está aqui depois do p. Então, isso aqui vai ser π, na verdade isso aqui é π de z, né? Não π de y. Pronto, isso aqui é π de z. E aí o que ficou para fora aqui é o somatório em z. Então, isso aqui vai ficar a somatória em z, p de zy vezes π de z. Então, se é somatório em z, ó, eu estou fazendo tudo que é somatório em x, agora é somatório em z. Então, somatório em z, p de zy vezes π de z, ó, pela definição é igual, só muda o elemento da somatória, mas a distribuição é a mesma, vai ser o próprio π de y. Então, em 2 passos a gente consegue provar. Conseguiu provar. E eu vou mostrar agora a prova por indução. Então, a prova por indução, eu mostrei que é para 2, aí eu poderia mostrar que é para 3, para 4, para todo n. Então, para não precisar ficar mostrando para todos, eu vou fazer aqui a prova por indução. Para quem não sabe como é que é a prova por indução, então a prova por indução é o seguinte, a prova por indução, tem 3 passos, né? Então, ela vale para n igual a 1. Então, para ela valer para n igual a 1, ou por definição, ou pode provar mesmo que vale. Então, no nosso caso, é a própria definição da distribuição estacionária. O segundo passo é supor que vale para n igual para n qualquer. Para n qualquer. E o terceiro passo, aí sim a gente vai provar para n mais 1. Então, o que a gente vai provar aqui? É que estão supondo que π de y é igual a Pn Então, supondo que o π de y é a somatória em x, Pn de xy vezes π de x, isso vai valer também para n mais 1. Então, supondo que o π de y é igual a somatória em x, Pn de xy vezes π de x, a gente vai provar que também é a mesma coisa que somatório em x, p, n mais 1, Pn mais 1 de xy vezes π de x. Bom, então, como é que eu faço para fazer essa prova? Então, o que é o Pn mais 1 de xy? O Pn mais 1 de xy, ele é a probabilidade de eu sair do x e estar no y em n mais 1 passos. Então, como é que eu faço? Como é que eu encontro essa probabilidade aqui? Ela vai ser eu sair do x e chegar num z qualquer em n passos, e no passo seguinte eu sair do z e ir para o y. Então, é como se fosse todos os meus caminhos possíveis, onde eu posso sair do x e chegar num valor qualquer, z, os caminhos que eu posso chegar em n passos, mais os caminhos que depois de n passos eu vou para o y. Então, eu posso escrever isso aqui
como sendo, deixa eu colocar aqui a somatória de x, p, n mais 1 de xy vezes π de x. Então eu posso desmembrar isso aqui em dois pedaços. Então seria o que? Seria os caminhos. Em n passos, eu vou sair do x para um z. E aí no passo seguinte eu vou sair do z para o y. Então eu vou ver todos os caminhos em z que eu posso passar, sair do x e chegar nos z's. Então são todos os z's, né, que eu saio do x e chego nesse z em n passos, e aí no próximo passo eu saio do z e chego no y. Então dessa maneira eu vou estar contemplando, né, sair do x e chegar no y em n mais um passo. Então eu vou escrever aqui essa somatória. Então isso aqui vai ficar igual. Então isso aqui vai ficar igual somatória em x, né? Somatória em z agora, né? P, n, eu vou escrever do jeito que está em amarelo ali, né? Então a gente vai repetir o que está em amarelo. Então vai ficar Pn de xz vezes P de zy vezes π de x. Certo, agora a gente vai trocar aqui a ordem da somatória. Vamos ver aqui, ó. Troca a ordem da somatória, então isso aqui vai ficar igual. Isso aqui vai ficar igual. Eu vou escrever aqui embaixo, que eu quero terminar a prova nessa página ainda. Somatória em z, somatória em x, Pn de xz vezes P de zy, P de zy vezes π de x. Bom, então esse pedaço aqui, ele não depende do x, né? Então eu posso passar ele para fora dessa primeira somatória. Então vai ficar somatória em z, P de zy, e aí a somatória em x, o que ficou dentro ficou Pn de xz vezes π de x. Bom, então no passo 2 da indução, eu estou supondo que se isso aqui é verdade, ou seja, supor que vale para qualquer n, então eu tenho que eu estou supondo o quê? Eu estou supondo isso aqui. Estou supondo que isso aqui é verdade. A somatória dos caminhos possíveis, a somatória de x, do Pn do xy vezes π de x é igual ao π de y. Então perceba que aqui embaixo é do mesmo jeito, mas só que em vez de ser com y é com z, né? Então na verdade isso aqui pela definição que eu circulei ali em verde, isso aqui é o π de z. É o π de z. Então eu vou ter que isso aqui vai ser igual. Isso aqui vai ser igual a somatória em z, P de zy vezes π de z. Então, pela definição da distribuição estacionária, somatória em z, P de zy vezes π de z, nada mais é do que a própria π de y. Eu estou somando uma coisa, né, P dessa coisa vezes y, vezes o P dessa coisa, o π dessa coisa, que é a própria distribuição estacionária no ponto y. Então, isso aí vai valer para qualquer n. Bom, então a gente conseguiu mostrar a prova, né? Bom, e aí tem algumas outras propriedades também das distribuições estacionárias, né? Não pode acontecer em alguns casos, no próprio estado inicial, a distribuição ser estacionária. Pode acontecer de no estado zero a distribuição ser estacionária. Então o que acontece? A probabilidade de xn igual a y é igual a π de y para todo n. Para n igual a 1, 2, 3. Então não vai depender do valor inicial.
que não é o que acontece na maioria das cadeias de Markov, né? Na maioria dos exemplos das cadeias de Markov, o que acontece é, eu tenho a probabilidade inicial, no valor inicial, eu vou ter a probabilidade no estado x1, que depende fortemente do estado inicial, o x2 já depende menos e assim por diante. E aí, quando vai para infinito, aí a gente vai ter a distribuição estacionária. Mas pode acontecer alguns casos no próprio estado inicial a distribuição já ser estacionária, e aí eu vou ter que o P de x0, P de x1, P de xn igual a y vão ser todas iguais. Então eu vou ter, e aí a gente pode provar fazendo a mesma definição, né? A probabilidade de xn igual a y, o que ela é? Ela é a somatória em x vezes, então em n passos, né, vai ser o π0 de x vezes Pn de xy, em n passos, né? Então vai ser a probabilidade de eu sair em x e chegar em y em n passos vezes a probabilidade no chute inicial. Se a distribuição ela é estacionária, então o π0 é a mesma distribuição para todo mundo. E aí eu vou ter que isso aqui, exatamente por essa definição que a gente acabou de provar aqui, que isso aqui é o próprio π de y, vai valer para todo n. Bom, então mesmo que o π0 não tenha uma distribuição estacionária, isso aqui pode acontecer por um n suficientemente grande, que é o que eu tinha falado agora há pouco, né? Então o que vai acontecer na maioria dos casos é que o limite quando n vai para infinito, faltou uma flechinha aqui, o limite quando n vai para infinito do p de xn igual a y é o π0 de x vezes Pn de xy. Então, se quando n vai para infinito ele vai para uma distribuição estacionária, então o que acontece? Esse Pn de xy ele vai convergir para a distribuição estacionária. Então vai ficar somatório em x, π0 de x vezes π de y. Então isso aqui eu posso passar para fora da somatória, vai ficar π de y vezes a somatória em x vezes π0 de x. E como a somatória marginal do π0, se eu somar qualquer distribuição de probabilidade em todos os seus valores possíveis, né, isso aqui vai ser igual a 1 e se resume ao valor de π de y. Bom, então agora a gente vai fazer aqui alguns exemplos. Então vou mostrar aqui alguns exemplos. O primeiro exemplo é o mais simples, que é a cadeia de Markov em dois estados. E aí o segundo exemplo, eu peguei o exemplo 1 da página 49, a gente vai construir a distribuição estacionária a partir da matriz de transição. Então, o primeiro exemplo seria aquele exemplo da máquina, ou da máquina está funcionando ou a máquina está quebrada, né? Então, aquele exemplo lá, deixa eu abrir aqui uma página para... Então, exemplo. Então, a cadeia de Markov a dois estados. Então, a cadeia de Markov com dois estados, vocês lembram qual era a matriz P? Então, o P de xy, o que era? Acho que eu tinha aqui a probabilidade, o P 0, 0, ou seja, a máquina está quebrada os 2 dias, P 0, 1, a máquina estava quebrada no dia anterior e está funcionando no dia seguinte, P de 1, 0, a probabilidade dela estar funcionando e depois ter quebrado no dia seguinte, P de 1, 1, a probabilidade dela estar funcionando nos 2 dias. Então a gente chamou isso aqui, o P01 chamamos de P ou de quê? Eu vou olhar a anotação do livro aqui para a gente não... Senão, se eu errar aqui a ordem, vai ficar todo o exemplo trocado, né? Então, no caso aqui, eu vou ter
Então, eu vou... Tá, então ela estava quebrada no dia anterior e funcionando no dia seguinte, a gente chamou de P, né? A probabilidade dela estar quebrada nos 2 dias é 1 menos P. Aí essa probabilidade dela tá funcionando e quebrou no dia seguinte, a gente chamou de Q. E aqui o complementar é 1 menos Q. Pronto. Então só tem 2 estados, só tem o π0 e o π1. Então a gente vai encontrar a distribuição estacionária utilizando a definição. Então, como é que eu encontro a distribuição estacionária? Eu vou ter a distribuição estacionária no π0 e vou ter a distribuição estacionária no π1. Então o que é o π0? Pela definição da distribuição estacionária, vai ser a somatória em x, p de xy, nosso y agora é 0, né? Vezes π de x. E o π de 1 é a mesma coisa, mas só que com o y igual a 1, né? π de x vezes π de x1 vezes π de x. Bom, então na cadeia de Markov a 2 estados, os valores de x nessa somatória só tem 2 valores possíveis, é o 0 e o 1. Então eu vou escrever aqui como o x sendo 0 mais essa equação com o x sendo 1. Então isso aqui vai ficar p 0, 0 vezes π 0 mais p 1, 0 vezes π 1. E aqui embaixo a mesma coisa, mas só que agora com o 1 no lugar do 0. Então vai ficar p 0, 1 vezes π 0 mais p 1, 1 vezes π 1. Bom, então eu tenho essa equação aqui, eu vou escrever agora essas probabilidades de transição aqui, P00, P01, em função dos Pzinhos e dos Qzinhos, P, Q, 1 menos Q e 1 menos P. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho que P00 é 1 menos P, P10. P10 vai ser o quê? P00, P01, P10 é o quê, né? Vai ser o quê? O P01 vai ser o P e o P11 vai ser 1 menos Q. Então eu vou ter o seguinte, então eu vou reescrever essas duas equações agora, o π de 0. O π de 0 vai ser o quê? Vai ser 1 menos P vezes π de 0 mais Q vezes π de 1. E o π de 1 vai ser igual, então a segunda equação é o P vezes π0 mais 1 menos Q vezes π 1. Bom, então a gente vai resolver o sistema, tem um sistema aqui com duas incógnitas e duas equações. Quais são as minhas incógnitas? São o π0 e o π1. Eu quero descobrir qual é o valor de π0 e π1 em função dos p's e dos q's. E eu tenho essas duas equações, que é a equação do π0 e π1. Então, vocês podem resolver, cada um resolve da maneira que acha melhor as equações. Eu vou resolver aqui, verificando aqui. Perceba que eu tenho π0 aqui e eu tenho π0 dos dois lados. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar o π0 para esse lado aqui e colocar ele em evidência. Então, vai ficar o quê? Vai ficar π0. Então, eu tenho 1, né, que é o que estava do lado esquerdo já. E o que eu estava do lado direito era 1 menos P, eu passei para o outro lado, passo com o sinal trocado. Então, fica menos 1 mais P igual a Q vezes π1. π1. Então eu vou ter
esse 1 com esse aqui corta, né? Corta. Então eu vou ter que π0 vezes P é igual a Q vezes π1. Então eu posso isolar o π0, como sendo o quê? Como sendo, passando P para lá, né, vai ficar Q sobre P π1. Então eu sei que a relação que existe entre o π0 e o π1 vai ser exatamente essa, né? Agora eu posso fazer a mesma coisa aqui com a segunda. Então se eu pegasse e isolasse o π1, passasse aqui para o outro lado, o que vai acontecer? Vai acontecer que vai ficar... Eu não vou resolver isso aqui porque, olha só, vai ficar assim. Vai cancelar também π1 menos Q, vai ficar, ou menos com menos Q fica mais, né? E a gente vai chegar exatamente na mesma coisa. Então eu vou chegar... não vou conseguir escrever o π0 em função de π1. Então, para escrever uma outra equação, a gente vai fazer da seguinte maneira. A gente vai somar π0 com π1. Eu vou somar a equação de baixo com a de cima e ter o resultado aqui. Então, quando eu somo a equação de cima com a de baixo, o que eu vou ter? π0 mais π1. Eu vou ter que π0 mais π1 é igual a quanto? Então, vou colocar o π0 em evidência. Vai ficar... Vamos ver aqui, vai ficar esse mais esse, né? Vai ficar... Tá, eles vão ficar a mesma coisa aqui também, né? π0 mais π1. Tá, não vou nem... Essa parte aqui eu não vou precisar nem escrever, por quê? Porque o π0 mais π1, se eu tenho só dois estados, o que acontece? O π0 mais π1, ele é igual a quanto? Ele é igual a 1. Então, essa é a equação que eu tenho que resolver. O π0 mais π1 é igual a 1. E aí eu vou escrever como? Eu vou escrever o π0 desse jeito aqui. Então, o que é o π0? Ele é o Q sobre P π1 mais o próprio π1. Então, eu sei que isso aqui é igual a 1. Então, se eu colocar em evidência o π1, eu vou ter π1, vai ficar o quê? Q sobre P mais 1. Eu posso colocar o P em evidência, né? P embaixo no denominador. Vai ficar P sobre Q mais P. Eu vou escrever aqui, eu queria escrever só numa página, mas não vai dar. Então, deixa eu escrever aqui desse... Então, eu vou ter aqui... Então, π0 mais π1, né? Então, eu vou ter que 1, que é o π0 mais π1, é igual ao π1 P sobre... Opa, π1, né? Aqui é π1. Escrevi errado de novo. π1. Então, vai ficar aqui π1, né? Vezes... Deixa eu voltar ali, eu não lembro como é que estava. Aqui, Q sobre P, né? Coloco P em evidência, vai ficar Q mais P sobre P. Q mais P sobre P. E aí passo para lá. Então, finalmente, eu cheguei na resposta. O π1 vai ser igual ao... Então, P que estava dividindo, ele passa multiplicando. É P sobre P mais Q. Então, a probabilidade dele estar funcionando, né, no dia seguinte, dado que quebrou, sobre a probabilidade de estar funcionando, dado que estava quebrada, mais a probabilidade do contrário dela ter quebrado, dado que estava funcionando. Então, essa é a distribuição estacionária no π1. Agora, no π0 é fácil, porque eu sei que π0 mais π1 é igual a 1. Então, eu sei que π0 mais π1 é igual a 1. Então, o π0 nada mais é do que 1 menos o π1 que eu acabei de encontrar ali em cima.
Então vai ficar 1 menos P sobre P mais Q. Então poderia colocar P mais Q em evidência. Fica P mais Q menos P. Cancela esse com esse, que é o Q sobre P mais Q. Então esse aqui é o π0. Então o que vai acontecer na cadeia com a dois estados? Eu vou ter que, quando o n vai para infinito, a probabilidade... Então, se n vai para infinito, o que acontece? A probabilidade do xn ser igual a zero é igual a π de zero, que é essa que a gente acabou de encontrar aqui, e a probabilidade de xn ser igual a 1 vai ser igual a P sobre P mais Q. Então, o que vai acontecer é o seguinte, então a máquina, assim, se eu estou nesse dia aqui, qual é a probabilidade de que daqui a 30 dias a máquina vai estar quebrada, vai estar funcionando? Então vai ser algo muito próximo disso aqui, eu praticamente não vou ter o efeito do valor inicial, do x0. Então daqui a 30 dias a probabilidade dela estar funcionando é essa, e a probabilidade dela estar quebrada é essa. Então daqui a 31 dias, qual a probabilidade dela estar quebrada e funcionando? Continua sendo a mesma. Não, assim, quando n vai para um valor muito grande, a probabilidade dela estar quebrada em n dias. Se eu estou no dia de hoje e quero saber, vamos supor que daqui a 30 dias vai ter expensão da fábrica lá, né? Para saber se ela está funcionando, se está produzindo corretamente, se não está dando muitos problemas. Então, nesse dia, que vamos supor que seja daqui a 30 dias, eu quero saber qual a probabilidade dela estar quebrada ou funcionando. Então, basta eu calcular essas probabilidades aqui. Então, se eu souber a transição de um dia para o outro, que é aquela matriz P, né, do slide anterior, eu sei a probabilidade dela estar funcionando daqui a n dias. Então, basta eu conhecer essas transições aqui, a transição de um dia para o outro, eu vou saber a probabilidade marginal daqui a tantos dias. Bom, vamos fazer mais um exemplo aqui, agora com uma matriz um pouquinho maior, a matriz 3x3, é o exemplo 1 da página 49, que é o que a gente já tinha feito também acho que no capítulo anterior, a gente tinha feito um exemplo com essa matriz. Eu vou escrever ela aqui pra gente. Então eu vou ter essa matriz aqui, deixa eu colocar no próximo passo aqui. Eu vou dar uma pausa aqui para escrever a matriz. Pronto, voltei. Então esse aqui é o exemplo que a gente vai fazer. Agora eu tenho três estados, né? Tem uma cadeia de Markov a 3 estados, estados 0, 1 e 2, e aqui são as transições para cada um desses três estados. Então a gente vai usar a definição para encontrar a distribuição estacionária. Então a definição primitiva aqui, né, que a gente viu aqui no comecinho da aula de hoje, o π de y vai ser a somatória em x, p de xy vezes π de x. Então no caso aqui eu tenho três estados, então eu vou ter um π, eu vou chamar aqui de π0, π1 e π2. Então, no caso, eu vou começar com y igual a zero. Então, π0 vai ser o quê? π0 vai ser a soma em x, né, p de xy vezes π de x. Então, no caso, os valores possíveis dessa cadeia é o 0, 1 e 2 só, né? Então, eu vou escrever para 0, mais para 1 e mais essa equação para 2. Então, vai ser o p de 0... Não, desculpa, P de 0, 0, né? Quando x igual a 0, vezes π de 0, mais P. Agora, quando x igual a 1, P de 1, 0, vezes o π de 1. Agora, para o 2, mais P de 2, 0. 2, 0 aqui, né? O y é igual a 0, inicialmente, né? Vezes π de 2. Agora a gente vai escrever o π de 1, a equação do π de 1. Então vai ser a somatória em x, p de xy. Então nesse caso aqui o y é 1, né? P de x1 vezes π de x. Então isso aqui vai ser p
0,1 vezes π de 0, quando x igual a 0, né? Mais p de 1 vezes π de 1 mais p de 2,1 vezes π de 2. Agora a gente vai para a terceira equação, que é no espaço 2, quando y é igual a 2. Então, π de 2 vai ser a somatória em x, p de x2 vezes π de x. Então, isso aqui vai ser p de 0,2, né, quando x é igual a 0, vezes π de 0, mais p de 1,2, x igual a 1, né, vezes o π de 1, mais p de 2,2 vezes o π de 2. Então, cai num sistema com 3 equações e 3 incógnitas. Então, as incógnitas são o π0, π1 e π2. Agora, esses p's aí tá tudo aqui em cima na matriz. Ó. Aqui na matriz P tem os valores. A gente vai só substituir os valores. Então, vou colocar aqui o P00. P00, ele é 1/3. 1/3, ó, esse aqui, tá vendo? Agora, o P10. P10 vai ser esse aqui. Então, só não confunda, gente, com esse aqui. Esse aqui é o P01. É o P00, P01 e P02. Esse aqui é o P10, desculpa, P00, P10 e P20. Então, a gente sempre começa somando. A primeira equação é sempre a primeira coluna, né? A segunda equação é a segunda coluna, a terceira é a terceira coluna. Então vai ser aqui o P10 é 1/4, né? E o P20 eu acabei de circular ali, é 1/6. É 1/6. Agora a gente vai para a segunda equação. O P01. O P01. Opa, voltou aqui. O P01 está aqui, agora sim, né? O P01 é 1/3. Então aqui é 1/3. Aqui, o P11 é esse aqui, 1/6. E o P21, vamos olhar ali na matriz. O P21 na matriz, ele é 1/3. 1/3. Agora eu vou para a terceira coluna, o P02. Então, o P02 é 1/3. O P12. O P12 vai ser igual, olhando aqui na matriz, 1/4. E o P22 é o último, é igual a 1/2. 1/2. Então, eu caí num sistema com 3 equações. A gente vai escrever ela aqui embaixo já com os valores que a gente tem na matriz. Então, os valores que a gente tem na matriz... Então, o π de 0, o que é o π de 0? O π de 0, então vou escrever aqui já com os valores. O π de 0 vai ser, ó, π de 0 vezes 1/3, então vai ser o π de 0 sobre 3, mais π de 1 sobre 4, mais π de 2 sobre 6. Sobre 6. Agora o π de 1. Eu vou escrever ali no outro slide, porque vai ficar muito apertado para a gente resolver aqui depois para fazer as contas. Deixa eu colocar aqui. Eu já vou simplificar aqui para o π0. Não vou escrever aqui as três. Acho que cabe aqui. O π de 1 vai ser o quê? Vai ser π de 0 sobre 3 mais π de 1 sobre 2 mais π de 2 sobre 3. Essa aqui, ó. E finalmente aqui embaixo, π de 2
vai ser igual a π0 sobre 3 mais π1 sobre 4 mais π2 sobre 2. Então tenho essas três equações aqui, e aí eu tenho mais uma outra equação também. Lembra do exemplo anterior? Se eu somar π0 mais π1 mais π2, π1 mais π2, se eu somar todos os estados, a probabilidade de todos os estados, essa probabilidade vai ser 1. Então eu vou precisar dela no final. Vocês vão ver que essa equação aqui, para que a soma das probabilidades seja 1, é uma equação chave para resolver essas equações aqui. Ela vai ser muito importante para a gente poder resolver essas equações aqui. Bom, então a gente pode resolver esse sistema aqui de várias maneiras possíveis, né? Assim, cada um faz do jeito que, se alguém tem um jeito diferente de fazer, pode fazer, né? Contanto que chegue na mesma resposta, né? Na resposta correta, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar colocar tudo de um lado da equação. Então eu vou, por exemplo, π0 menos π0 sobre 3, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar o π0 para lá, subtraindo, vou passar o π1 para lá, subtraindo, e vou passar o π2 para lá, subtraindo, de tal maneira que eu tenha três equações que sejam iguais em função de π0, π1 e π2. E aí depois a gente vai tentar escrever uma em função da outra. Então no caso aqui, π0, quando eu passo para lá ele fica menos 1. Então vai ficar 1/3, menos 1 fica menos 2/3. Então como é que vai ficar essa equação aqui? Então passo o π0 para lá, ele vai ficar menos 1. Deixa eu abrir aqui mais uma página, deixa eu ver se eu tinha escrito aqui. Pronto. Então olha só, então eu vou pegar o π0 e vou passar para o outro lado. Então vai ficar 0, né? Então se eu passar ele para o outro lado não sobrou nada aqui. Então vai ficar π0 1/3 menos 1 mais o π1 e o π2, como é que estava na primeira equação? π1 sobre 4 mais π2 sobre 6, só escrevo eles do mesmo jeito que estava. π1 sobre 4 mais π2 sobre 6, mais π1 sobre 4 mais π2 sobre 6. Então essa primeira equação, π0 1/3 menos 1 fica menos 2/3. Então vai ficar menos 2/3 de π0 mais π1 sobre 4 mais π2 sobre 6, isso aqui é igual a 0. Agora a segunda equação eu vou ter o π1 que está do lado esquerdo. Se eu passar ele para lá, π1 menos π1 sobre 2, então o π1 passa com um sinal negativo, né? Como é que vai ficar aqui? Vou escrever o π0 e π2 está sobre 3, né? Então vai ficar, vai ficar o quê? Vai ficar π0 sobre 3 mais o π1 sobre 2, né? Menos o π1, que esse aqui é o que estava do lado esquerdo, passei para o lado direito, mais π2 sobre 3. Então eu vou colocar em evidência aqui o π1, vai ficar π0 sobre 3 menos π1 sobre 2 mais π2 sobre 3, isso aqui é igual a 0. Então, eu sei que essa primeira equação é igual à segunda. Então, a gente vai ver que a gente vai poder mexer em algumas coisas e simplificar aqui as equações, conseguir escrever uma em função da outra. Eu quero escrever o π0, π1 e π2 em função deles mesmos, né? Em função só de uma incógnita, de tal maneira que na hora de eu somar as três, essa probabilidade seja igual a 1, eu consigo encontrar o valor dessa incógnita. Então, vou fazer isso aqui para a terceira equação. Então, na terceira equação, eu tenho aqui o π2, o π2 passo para o outro lado,
Então vai ficar π0 sobre 3 mais π1 sobre 4 mais π2 sobre 2 menos o π2, é o π2 que esse π2 aqui que eu acabei de escrever é o que estava do outro lado. Só conferir se é isso mesmo. É. Então vai ficar π0 sobre 3 mais π1 sobre 4 menos π2 sobre 2 é igual a zero. Então aqui eu tenho a equação 1, a equação 2 e a equação 3. Bom, então vamos ver aqui a equação 1, a equação 2 e a equação 3. Bom, percebam que aqui ó, a equação 1 tem π1 sobre 4, a equação 2 também tem π1 sobre 4. Então se eu fazer a equação 1 menos a equação 2, o que acontece? Quando eu faço a equação 1 menos a equação 2, a soma das duas é igual a zero, né? Porque se as três são zero, 0 menos 0 vai ser igual a zero. Mas quando eu escrevo a equação 1 menos a equação 2, o que acontece? Eu vou ter, olha só, o π0, ó, menos 2 terços, menos 1 terço, vai ficar menos π0, aí o π1. π1 sobre 4, menos π1 sobre 4, sumiu o π1. E aí o π2 sobre 6, menos π2 sobre 2, vai ficar π2 sobre 6, vai ficar π2, deixa eu colocar aqui, π2, então vai ficar 1 sobre 6, que é a equação 1, menos a equação 2, que está negativa, que fica mais, né? Fica 1 sobre 6 mais 1 sobre 2. Isso aqui é igual a zero. Esse π0 eu posso passar para o outro lado. Então eu vou ter que o π0, ou π2, né? O π0 eu vou passar para o outro lado. Deixa eu ver aqui. Então eu vou ter que o π2, colocar em evidência 1/6 mais 1/2. Coloco o MMC dá 6, né? Fica 3 mais 1 fica 4. 4 sobre 6 é igual a π0. Então, achei a primeira relação importante. Eu consegui escrever o π0 em função do π2. Então, esse aqui é o π0 em função de π2. Agora, eu vou ter que tentar escrever o π0 em função de π1. Porque aí, se eu conseguir escrever o π0 em função de π1, ou o contrário, né, eu vou ter, na hora de somar o π0 mais π1 mais π2, eu vou escrever tudo em função da mesma incógnita. E aí a soma das três eu sei que vai dar 1. Então, olha só, ainda nas equações, eu tenho aqui π0 sobre 3, a equação 2 tem π0 sobre 3, a equação 3 também tem π0 sobre 3. Então vai ficar o que aqui? Se eu pegar a equação 2 e subtrair da equação 3, o que vai acontecer? O π0 some, né? Então o π0 ele vai sumir. Então vai ficar o que? Vai ficar esse, menos π1 sobre 2, menos π1 sobre 4. Então o menos π1 sobre 2 menos π1 sobre 4, e com relação ao π2 vai ficar π2 sobre 3, menos com menos fica mais, vai ficar mais π2 sobre 3, mais π2 sobre 2. Isso aqui é igual a zero. Então, vou colocar o π1 e o π2 em evidência. Eu vou fazer o seguinte, o π2 eu vou deixar do lado esquerdo e o π1, que está tudo negativo, eu passo tudo do lado direito para ficar tudo mais.
Então eu vou ter aqui o π1, colocando ele em evidência, eu vou ter que, colocando o π1 em evidência, vai ficar 1/2 mais 1/4, que vai ficar 3/4. Então isso aqui vai ficar igual a, agora o π2, vai ficar 1/3 mais 1/2. Então tirando MMC de 1/3 mais 1/2, vai ficar 6, vai ficar 3/2, né? Mas vai ficar 5/6. 5/6. Então, para eu passar o π1 para o outro lado, o que vai acontecer? O π1, ele vai ser igual a... Então, 3/4 está dividindo, passa multiplicando, vai ficar 4/3 vezes 5/6. É isso? É, porque ele passou para o outro lado, né? Algumas coisas eu vou poder cortar. Corto esse com esse. Vai ficar 2. Aqui vai ficar 3, né? Vai ficar 10 sobre 9 de π2. Então eu tenho que o π1 é igual a 10 sobre 9 de π2. Então eu consegui escrever o π0 e o π1 em função de π2. Então o que acontece é que agora a gente vai usar a equação 4, que é aquela equação chave que eu expliquei para vocês, que é exatamente essa aqui. Eu vou chamar agora de equação 4. Então, o que é a equação 4? É a soma dos π's é igual a 1. Então, π0 mais π1 mais π2 é igual a 1. Então, se eu tenho aqui π0 mais π1 mais π1 mais π2 é igual a 1, o que eu vou ter aqui? O π0, o que é o π0? O π0 eu encontrei aqui, ó, ele é 4/6 de π2. Então, π0 é 4/6 de π2. Então, eu venho aqui no π0 e escrevo ele como sendo 4/6 de π2. O que é o π1? O π1 é 10 nonos de π2. Então, o π1 é 10 nonos de π2. E o π2? O π2 é ele mesmo. π2, isso aqui é igual a 1. Então, basta agora, o meu problema se resume só a isolar o π2. Então, eu vou ter o π2. O que é o π2? Colocar em evidência aqui, antes de colocar igual, é 1 mais 10 sobre 9 mais 4 sobre 6 é 2/3, né? Vou escrever 2/3 para ficar mais fácil simplificar. Então, aí vai ficar π2 é igual a... Opa, não coloquei em evidência ainda. Tá aqui. Então, vou colocar o... Então, vai ficar π2, né? Eu vou colocar tudo em função de 9. 9. Então, isso aqui 9 vai ser 1 é igual a 9 sobre 9. Mais 10 sobre 9. Aí o 2 sobre 3 é o quê? É 6 sobre 9, né? Então, π2... Então, eu vou escrever aqui embaixo. π2 é igual a... Não, π2 vezes, né? 9, 10, 19, 25, né? π2 vezes 25 sobre 9 é igual a 1. E aí passo isso aqui para o outro lado e eu vou ter aqui, finalmente encontrei que o π2 é igual a 9 sobre 25. Achei o π2? Se eu achei o π2, eu consigo achar o π1 e o π0, olhando lá as relações da página anterior. Então o π1, vou escrever o π0 primeiro. O π0 é o quê? O π0, ele é 4/6 de π2. Então, ele é 4/6 de π2, que é igual a 4/6 do quê? De 9 sobre 25.
Então isso aqui vai ser igual a... Vamos ver aqui. Eu posso cortar isso com esse, né? Fica 3. Aqui fica 3 e 2. E aí posso cortar esse com esse aqui, né? Aí fica 1 e aqui fica 2. Então vai ficar 6 sobre 25. Então achei o π0, agora falta só o π1. Então o π1, vamos ver quanto que a gente tinha encontrado lá. O π1 era... cadê o π1? Tá aqui, o π1 é igual a 10 sobre 9 de π2. Então o π1 é 10 sobre 9 de π2. Vou colocar aqui direto. 9 sobre 25, né? Então esse 9 cancela com esse. E aqui vai ficar 10 sobre 25. Então π1 é igual a 10 sobre 25. Então a gente tem a resposta aqui. Então a distribuição estacionária do π0 é 6 sobre 25, do π1 é 10 sobre 25 e do π2 é 9 sobre 25. Então a gente tem que resolver sempre o sistema, né, se eu tenho uma matriz P por P, nesse exemplo uma matriz 3 por 3, eu tenho sempre o sistema com 3 equações, com P equações e P incógnitas. Então eu tenho que resolver esse sistema com P equações e P incógnitas, e aí vai ter sempre a equaçãozinha-chave, que é sempre essa aqui, né? A soma dos π sempre vai ser igual a 1, ela vai ajudar a responder, a encontrar, né, a probabilidade de um desses πs. Então o que eu tenho que fazer nesse sistema aqui é colocar tudo em função só de um dos πs, tentar somar e subtrair equações de tal maneira que eu consiga escrever todos os πs em função de um só. E aí quando eu escrevo todos eles em função de um só, eu jogo aqui nessa probabilidade, na soma, né? Então escrevendo, a gente escreveu o π1 e o π0 em função de π2, aí depois foi só isolar o π2, né? E aí encontrando o valor do π2 eu consigo ter todas as outras probabilidades. Bom, então esses são os dois exemplos. Eu não vou, acho que não passei nenhum exercício aqui para agora, né? Mas aí mais para frente na próxima aula eu coloco. Então, então eu vou passar uns exemplos parecidos aqui. Então vou encerrar a aula de hoje. Então até mais.